Olá pessoal, tudo bem? Bom, na monitoria desse mês, nós vamos responder algumas questões sobre as ações de controle de constitucionalidade e conforme formos respondendo as questões, vamos fazendo uma revisãozinha rápida. Vamos lá para a questão 1. O foco das ações de controle de constitucionalidade está na sua estrutura, função e modo de funcionamento, mais do que em considerações amplas sobre o sistema. Verdadeiro ou falso? Essa proposição é verdadeira, tá certo? O foco central das ações de controle de constitucionalidade não é a garantia de direitos subjetivos, mas sim a verificação de compatibilidade, de harmonia entre a lei, o ato normativo e a própria Constituição. Para isso, tem uma análise mais dedicada à função, estrutura e validade daquela lei ou ato normativo. Claro que, a partir desses requisitos, alguns direitos subjetivos são garantidos, mas aí a gente precisa observar o foco central da coisa. Questão 2. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, declara a validade de lei ou ato normativo federal ou estadual incompatível com a Constituição. Verdadeiro ou falso? Casquinha de banana, falso. A ação direta de inconstitucionalidade declara a inconstitucionalidade, reconhece a inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Questão 3. Na ADI, há partes no sentido tradicional, pois se discutem interesses individuais. Falso. Tá joia? A ADI, ela não tem réu e autor disputando um direito próprio, um direito individual. Não é um processo comum como a gente está acostumado. Tá joia? A ADI, pelo contrário, tem o objetivo de retirar do ordenamento jurídico uma norma que esteja violando as regras constitucionais. Então, pega-se um caso concreto, não existe necessariamente dois polos. Tá joia? Questão 4. A decisão da ADI produz efeitos erga omnes e, em regra, retroativos. Verdadeiro. E aí essa questão completa a questão antecessora. Uma vez que a gente não tem duas partes em litígio por direitos individuais, ou seja, um caso concreto, João e Maria, os efeitos dessa decisão vai ser a retirada da norma do ordenamento jurídico e, consequentemente, essa retirada vai alcançar todos que estão sob o alcance da jurisdição constitucional. Tá já? Então, o efeito é justamente isso, a retirada do ordenamento jurídico e o alcance de todos. Questão 5. A ação declaratória de constitucionalidade, ADC, visa confirmar a inconstitucionalidade de lei federal. Falso, casquinha de banana. Aqui teve uma troca, Igual aquela outra questão. Porque o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade, como o nome diz, é declarar que sim, aquela lei, ato normativo, é sim constitucional. Então, o objetivo não é decretar a inconstitucionalidade, e sim a constitucionalidade. Questão 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, é o instrumento mais flexível e pode alcançar atos anteriores à Constituição. Verdadeiro. Uma das características da DPF é a sua subsidiariedade. Isso significa dizer que, quando não couber outro meio eficaz para sanar a lesividade, cabe a DPF. Então, se não cabe a ADI, nem a ADC, nem a ADO, por exemplo, vai caber a DPF. Então, ela é muito flexível. E, em razão dessa flexibilidade, ela tem força para questionar, para ir contra leis e atos normativos pré-constitucionais. Tá joia? Então, tem ali uma violação de um preceito fundamental a partir dessa lei pré-constitucional. A DPF vai lá para decretar ali o descumprimento e remover também do ordenamento jurídico. Questão 7. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO, ataca a existência de um ato normativo inconstitucional. Falso. A ADO, ela não ataca a existência, é justamente o contrário. Ela ataca a omissão, a ausência, a falta de lei ou ato normativo por parte do Estado.
joia? Então, ela está atacando justamente a inércia do Estado, que em razão dessa inércia, deixa-se de tutelar o que é devido, né, o que é constitucional. Questão 8. As decisões das ações têm eficácia geral e vinculante, obrigando todos os órgãos do judiciário e administração. Verdadeiro, inclusive respondemos questão semelhante, quando tratamos dos efeitos, né? Efeito erga omnes, ou seja, atinge todos e vincula todos. Joia? Então, a partir desse momento, todos os órgãos do Poder Judiciário terão que reconhecer, se for o caso, a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Questão 9. O controle concentrado por meio dessas ações depende de um caso concreto para sua cognição. Falso. Inclusive, já vislumbramos isso aqui hoje, né? Essas ações não precisa que João e Maria, em um litígio, vão debater interesses individuais. Pelo contrário, essas ações pegam uma norma, né, e vê se ela é compatível ou não com a Constituição, sem um caso específico. Eu trouxe para vocês anteriormente um exemplo em que pessoas homoafetivas estavam sendo impedidas de doar sangue. Então, vê só, não precisou que pessoa A ou B fosse doar sangue e lá fosse impedido de doar. Pelo contrário, pegou-se a norma, o conteúdo da norma e entrou para verificar a compatibilidade ou não daquela norma com a Constituição, tá joia? Então, mais uma vez reforçando, não precisa de um caso concreto. Gente, é isso, né? Chegamos ao fim da nossa revisão. Agradeço quem me acompanhou até aqui. Me coloco à inteira disposição para sanar dúvidas ou conversarmos, debatermos o conteúdo. Tá joia? É um conteúdo tranquilo, leve, objetivo. Tem algumas cascas de banana, é verdade, e é onde a gente precisa ficar um pouco mais atento. Mas, tamo junto por aqui. Qualquer coisa, é só me mandarem mensagem no WhatsApp. Tá joia? Valeu!